Amém? Glória a Deus. Quantos aqui já se sentiram frustrados? Amém. Decepcionados? Amém. E coração quebrado? Eu estou em todos. Coração quebrados. Ou é só eu? Não. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Se sentir frustrado, criar uma expectativa em algo e depois aquilo não acontecer da forma que você pensou, que você imaginou. Ou frustrado de algo que você idealizou. São várias coisas. E eu sei que a maioria das pessoas passaram por isso. E se não passou, você ainda vai passar. Sinto muito te falar isso. Mas hoje o Senhor vai falar para nós, no nosso coração, sobre isso. Uma mesa que cura. E Ele está disponível aqui. Basta você aceitar. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Evangelho escreveu Lucas 24, 13 adiante. Não sei se vocês vão colocar aí, mas eu vou ler aqui. Se for colocar, a tradução é Almeida Revista Atualizada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Como é que estavam os olhos deles? Impedidos de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como é que eles parou? Entristecido. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir. O que eles faziam? Eles o quê? Isso. De redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já está no 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entregasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco. O que eles falou? Fica conosco. Porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava onde? À mesa. Onde eles estavam? Na mesa. Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele caminhava? O que acontecia com o coração? Ardia. Isso. E nos falava quando nos expunha as Escrituras? E
na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foi por eles reconhecidos no partir do pão. Vamos ler até aqui, mas o texto continua. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então, não feche a Bíblia, fica aí nesse texto, que a gente vai falar muito nesse texto hoje. Esse é um texto famoso, que todo mundo conhece, né? Esse texto vai falar muito da ressurreição de Jesus. Então, vai focar nisso, na ressurreição de Jesus. Vai falar que as mulheres foram até o sepulcro e encontraram 2 varões. Vai estar tudo nesse texto. Se vocês começarem a ler ele desde o começo até o final, vai estar lá. Vai falar que os discípulos não creram. Se você continuar vendo o texto, vai falar que os discípulos não acreditavam. Tinha incredulidade nesse mesmo texto. Mas também vai falar algo lindo que a gente acabou de ler, que 2 discípulos, né, estavam ali. E o próprio Jesus, nesse mesmo texto fala que o próprio Jesus ressuscitado foi lá na caminhada com eles. Então é um texto assim muito rico e o enfoque é na ressurreição de Jesus. Só que desse texto dá para a gente tirar tantas coisas que vai fazer a gente refletir no nosso coração. E é por isso que eu gostaria que vocês continuassem com a Bíblia aberta nesse texto, porque Deus vai falar conosco hoje. Amém. Amém? Amém. Mesa. Né? O tema é mesa, a série é mesa, e hoje é a mesa de cura. O que significa mesa na Bíblia? Eu amo essa palavra mesa, gente. Amo demais. Mas na Bíblia, mesa não é apenas, todo mundo rindo, quem me conhece sabe que eu amo comer, né? Então não é apenas sobre mesa, não é apenas sobre refeição, sobre comida. Mesa também é um lugar de quê? De revelação. Mesa também é um lugar de quê? De cura. Mesa também é um lugar de quê? De confronto. Mesa é um lugar de verdade. A mesa não é só ali o fato de você comer. É muito mais profundo do que nós imaginamos, é a mesa. E outra coisa que a gente tem que refletir é: que comida nós estamos comendo? Isso eu estou falando não só da forma física, mas espiritual também. Qual comida que a gente está comendo? Qual comida que a gente tem oferecido na nossa mesa? Pensa comigo um pouco. Presta atenção aqui. Qual mesa você tem oferecido na sua casa? Qual comida na mesa? Que tipo de comida você tem oferecido? Será que é uma comida que traz o quê? Ânimo? Será que é uma comida que traz renovo? Ou será que a sua comida que você tem oferecido é uma comida aparentemente deliciosa, glamurosa, mas que não traz nenhum nutriente? Que tipo de comida nós temos oferecidos na nossa mesa? Pode ser uma comida chique, né? Ali com aparência bonita, como diz a Fernanda, top. Mas que tipo de nutrientes está nessa comida? Porque não adianta ser só uma comida bonita para os olhos. Uau! Mas o que importa mesmo é se essa comida está contaminada. O que importa mesmo é se essa comida está nos nutrindo com as vitaminas que nós precisamos para nutrir o nosso corpo, para nutrir o nosso espírito. Então, mesa não é só um lugar de comida. Mesa é algo profundo. Você escolhe o que você oferece na mesa da sua casa. Você não tem o poder de controlar as mesas que você vai.
Mas você tem o poder de decidir que tipo de comida e que tipo de mesa você vai oferecer às pessoas que vão na sua casa. Está no seu controle, está no seu domínio. Você decide oferecer uma boa comida. Aleluia. Ou oferecer uma comida contaminada. Ou oferecer uma comida bonita, mas que não nutre ninguém. E hoje o Espírito Santo vai falar no nosso coração sobre isso. É muito mais profundo do que a gente pensa. Quem está comigo, glória a Deus? Amém, glória a Deus. Gente, eu preciso que vocês estejam comigo. Amém. Porque eu vou achar que eu estou sozinha, eu tenho dificuldade disso. Então, me ajuda, por favor, esteja comigo, responde, se conecta, porque eu preciso disso. Glória a Deus? Amém. Como vocês sabem, eu tenho um TDAH, qualquer coisinha eu me desconcentro. Se você estiver aqui comigo, vocês me ajudam. Glória a Deus? Amém. Então, vamos continuar. Estou expondo aqui minhas dificuldades, porque eu preciso da ajuda de todo mundo. Aleluia? Meditando nesse texto, eu consegui extrair 3 lições que nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Presta atenção. Quando estamos frustrados, entristecidos, feridos, não conseguimos perceber Jesus caminhando conosco. Está escrito em Lucas 24, 16, 22. Eu vou ler de novo. Lucas 24, 16 e 22. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quando estamos frustrados, entristecidos, feridos, não conseguimos perceber Jesus caminhando conosco. Foca aqui agora. Nós estamos falando de dois discípulos. Jesus tinha os 12, mas também tinha uma outra classe. Era em torno de 70 discípulos. E aí, era o terceiro dia. A gente vem aqui de uma questão que era a Páscoa, né, a festa dos judeus, e era o terceiro dia. Só que esses discípulos não esperou. Era o terceiro dia e eles acharam assim, não ressuscitou. Mas não era qualquer pessoa esses discípulos. Esses discípulos eram pessoas do grupo de 70 discípulos que estavam com Jesus. Ficaram com eles por volta de 3 anos. Esse discípulo ficou 3 anos, 3 anos e meio com Jesus, Danton. E o que esses discípulos faziam? Eles comiam, esses discípulos viam os milagres. Eles presenciou os milagres que Jesus fazia, esses discípulos. Esses discípulos estavam com Jesus alguns dias. Todos os dias, esses discípulos estavam com Jesus. Então, a gente não está falando de qualquer pessoa, não. A gente está falando de 2 discípulos que estavam com Jesus todos os dias. Presenciou milagres. Presenciou o quê? Ressuscitar mortos. Presenciou ali o dia a dia com Jesus. O dia a dia com Jesus. Quem ensinou eles? O próprio Jesus. O próprio Jesus estava com eles. Não foi outra pessoa. E eles criou aquela expectativa. Como a gente também muitas vezes cria expectativa. A gente idealiza. A gente, né, cria aquele, quando não acontece da forma que a gente quer, nosso coração fica triste. A gente fica frustrado. E eu não tiro a razão dos discípulos. Pensa, eles tiveram ali 3 anos e meio com os discípulos, com Jesus. E eles tinham expectativa a respeito dele. E estava ali, tipo, eu deixei tudo para servir Jesus. Só que eles não esperaram. Se eles tivessem esperado, era domingo, se eles tivessem esperado até segunda-feira, eles tinham visto, mas eles já, não. É 9 horas da manhã, isso aqui é uma conjectura. É 9 horas da manhã, Jesus não ressuscitou, eu vou embora para Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava em torno de 11 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Então ele falou, não, eu vou voltar para a minha aldeia. Jesus não ressuscitou. E aí, você sabe como é que as pessoas que estão frustradas e tristes, o semblante muda, elas não têm motivação. E quando a pessoa está frustrada e triste, uma caminhada que dura 30 minutos leva 2 dias. Porque não tem ânimo para caminhar.
Porque isso é comprovado. Quando você está triste e frustrado, isso passa tudo para o seu corpo. Aí você imagina, pensa comigo, esses 2 discípulos, mas nós acreditou tanto que Jesus ia ressuscitar naquele 3º dia, e não aconteceu. E frustrado, triste, decepcionado, e com a carinha daquele jeito. E Jesus viu, tanto que Jesus é lindo. Ele se preocupou com aqueles 2 discípulos. Ele podia ter muito bem assim, não, eu tenho uns 12 ali, tenho uns 70. Eu não vou no caminho buscar esses discípulos, não. Mas ele é o bom pastor. Aleluia. Ele viu aqueles 2 discípulos. Às vezes você acha que não está sendo visto. Você está triste, você está frustrado. Você acha que Jesus não está te vendo. Jesus viu aqueles 2 discípulos. E Jesus não olhou para as limitações dele. Ele foi lá, no caminho, junto com aqueles 2 discípulos. Aqueles discípulos pensou que ia voltar para a vida que eles tinham antes. Porque a Emaús era a aldeia, era a cidade deles. Era uma cidadezinha pequenininha. Estava conversando com minha filha sobre isso, porque ela esteve em Israel, ela foi em vários lugares. Ela estava me explicando, né, a parte da geografia, né, presbítero e tal, porque ela é boa nessas coisas, eu não sou. Então, assim, eles pensou que eles iam voltar para as mesmas coisas que eles faziam, mas não. Jesus foi ao encontro deles. E Jesus começou a caminhar com eles. Que coisa mais linda! Jesus se preocupou com eles. Viu que eles estavam se perdendo. Viu que a frustração, a tristeza, estava tirando eles do propósito. E muitas vezes, queridos, se a gente não cuidar do nosso coração, a tristeza, a frustração, vai nos tirar do propósito. Nós vamos olhar para trás e vamos querer voltar para o caminho de antes, para a vida que a gente tinha antes. Mas isso não é o que Deus tem para nós. Só que eles estavam tão intertidos ali naquela tristeza, naquela angústia, sabe? Que Jesus veio com eles. Jesus estava com eles, conversando no caminho. Só que a decepção, a tristeza, a frustração impediu eles de ver que quem estava com eles é Jesus. Toda vez que você permitir que a frustração, que a decepção, que as expectativas que você criou entrar no seu coração e fazer morada, Felipe, vai impedir de reconhecer o Espírito Santo agindo na sua vida. Fica ligado nisso. Por isso que a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então aqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus, porque o seu coração estava quebrado, frustrado. Eles não pensavam em outra coisa a não ser disso. Mas Jesus, sendo um bom pastor, que Ele é maravilhoso. Mas por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E olha a forma que eles falavam no texto. Não, eles falavam no passado. Não, é porque você não sabe. Linguagem traduzida, linguagem Fernanda de Ouro. Tipo assim, onde você estava? Você não sabe o que está acontecendo, viajante. Você não viu o que aconteceu? É Jesus, era um profeta. E ele veio para mudar a situação, ele morreu. E a gente tinha expectativa que ele ia ressuscitar. Eles falavam, quando você vai ler no texto, no passado. Pode ler lá. Não fique só com o que eu estou falando. Chega em casa, você lê. Eles falavam como se fosse no passado. E Jesus, não sei o que está acontecendo, não. Eu falo que às vezes, né? Eu faço que nem Jesus. Não sei o que está acontecendo, não. É isso aí. O que está acontecendo? E eles falavam, eles compartilhavam com Jesus o que estava acontecendo. E continuou. Só que tão tremendo isso, que mais para frente a gente vai ver que a conversa estava boa. E que Jesus já sabia o coração deles. Mas Jesus queria que eles verbalizassem. Jesus queria que eles falassem, colocassem para fora o que estava acontecendo. E vamos para o segundo ponto. Cadê o relógio daqui, gente, que me ajuda, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus! Quero que vocês
Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando nós deixamos a dor, a decepção, a frustração fazer morada em nosso coração, nós não conseguimos mais perceber a presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso é forte, gente. Quem estiver anotando, eu vou repetir. Quando nós deixamos a dor, a decepção, a frustração fazer morada em nosso coração, nós não conseguimos mais perceber a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E outra coisa que eu aprendi nesse texto tão lindo. Segundo ponto. Esses discípulos convidaram Jesus para a sua mesa. Lucas 24, do 29 ao 30. Vamos lá, vou ler de novo. Eu sou dessas, gosto que entra ali na sua cabeça. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Aleluia? Essa é a segunda coisa. Quem você tem convidado para a sua mesa? Quem? Quem você convida para a sua mesa? Esses discípulos, mesmo sem saber, eles convidaram Jesus para a mesa dele. E aquela mesa, que era uma mesa de frustração, que era uma mesa de decepção, que era uma mesa, de depressão. Quando Jesus chega naquela mesa, aquela mesa é transformada numa mesa de cura, numa mesa de propósito, de destino. Será que você tem convidado Jesus para a sua mesa? Ou será que você tem convidado outras pessoas para fazer o papel de Jesus na sua mesa? E toda vez que você convida uma pessoa que não é Jesus para ocupar o lugar de Jesus na sua mesa, você vai se frustrar. Porque o seu coração vai estar no lugar errado. E muitas vezes nós criamos expectativas nos líderes, em mim, nos pastores e nos amigos. Mas eu quero te falar hoje que a sua expectativa tem que ser em Jesus. Aleluia. A sua expectativa tem que estar focada nele, somente nele. Aleluia. A sua mesa está bagunçada? Chama Jesus para a mesa. Amém. As coisas em cima da sua mesa estão fora de ordem? Chama Jesus para a sua mesa. Porque quando você chamar Jesus para a sua mesa, ele vai transformar essa mesa em mesa de cura. Aleluia. Mas você tem coragem de chamar Jesus para a sua mesa hoje, Moisés? Você tem coragem de abrir a sua mesa e falar: Jesus, entra. Pode organizar. Entra e senta nessa mesa e faz como o Senhor quiser. E quando Jesus entra na mesa para organizar a mesa, vai mudar coisas de ordem. Amém. Eita, que Jesus muda. Glória a Deus. Aquela ordem que Aleluia. você acha que é bonitinha, sal fica aqui, o saleiro fica aqui. Jesus entra na mesa e organiza do jeito que ele quer. Aleluia. E Glória a aí Deus. você vai aceitar Jesus organizar a sua mesa para trazer cura ou não? Amém. Você está preparado para a mudança que Jesus quer fazer? Ou você está apegado naquele lugar certinho? Glória a Deus. Porque tem que ser assim, desse jeito. Ou você está preparado para Jesus mudar as coisas de lugar e a cura vir? Qual vai ser a sua reação quando Jesus entrar na mesa, sentar e mudar tudo que tem que ser para ser mudado? Como você vai reagir? Como você vai se portar? Você vai receber aquilo como um conselho do Senhor? Você vai reconhecer que você precisa? Ou você vai levantar da mesa e deixar Jesus na mesa? Não, porque não saiu do jeito que eu queria. Como tem sido o nosso comportamento na mesa? Porque essa mesa aqui teve cura. Nessa mesa aqui teve transformação. Aleluia. E é isso que Jesus está te oferecendo hoje. Não é uma comida contaminada, não. Não é uma comida
Goiás a gente fala, uma comida requentada. Não, é uma comida fresca, Carol. Aleluia. Feita agora, quentinha, com um aroma delicioso. Aleluia. Uma comida fresquinha, quentinha. Um feijão tropeiro, oh Jesus. Com uma picanha. Com aquele aroma que entra no nosso nariz, assim. Essa é a comida que Deus tem para você. Algo novo, algo fresco. Não se contenha. Eu como comida requentada, irmãos. Até porque eu não cozinho, né? Mas meu marido, que é a bênção da minha vida, que cozinha todo dia para mim. Mas Jesus quer te oferecer uma comida fresca. Aleluia. Uma comida fresquinha. Que tem nutrientes, Anas, que vão nutrir vocês. Que vão deixar vocês o quê? Fortalecidas. Com a imunidade em alta. Porque quando vir a seta do diabo, a sua imunidade está forte. Amém. Vai bater assim, ó, e vai cair. Porque o seu sistema imunológico está fortalecido. Porque vocês estão comendo a comida que é do céu. Que tem vitaminas, nutrientes que nutrem vocês e deixam o seu sistema imunológico forte. Amém. Essa é a comida que Jesus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem está comigo aqui, glória a Deus? Amém. Amém. Quando Deus arruma a mesa, presta atenção, anota isso aí. Quando Deus arruma a mesa, você não disputa lugar. Você ocupa um lugar que já tem seu nome. Aleluia. Eu vou repetir. Quando Jesus arruma a mesa, você não disputa lugar. Você ocupa um lugar que já tem seu nome. Glória a Deus. Anota essa frase e medita nisso. Você não precisa disputar lugar. Porque o seu lugar, Deus já tem um nome para ele na mesa. Deus já tem um nome, com seu nome na mesa. Não precisa disputar. O que é seu, Deus tem para você. E é sobre isso, queridos. Esse é o lugar na mesa. Amém? Glória a Deus. Quem tem relógio? Jesus. Agora vamos ver agora 3 coisas que acontecem quando Jesus está conosco na mesa. Para quem gosta de anotar. 3 coisas acontecem quando você convida Jesus para a sua mesa. A primeira coisa que vai acontecer quando você convidar Jesus para a sua mesa é o quê? Revelação. Quando nos permitimos Jesus nos curar, a revelação vem. E a revelação da palavra e a revelação espiritual. Eu quero dar um exemplo para você que aconteceu comigo esses dias. Eu estava sentada aqui, no lugar da Rafa, e eu pedi esse mocinho aqui para me ajudar. Eu até falei para ele, Deus está falando comigo. Eu sou muito ruim de eletrônico, essas coisas. E ele estava tentando me ajudar a baixar um aplicativo que pega tudo que a pessoa está falando e escreve, porque às vezes o pregador fala tão rápido e a gente não consegue anotar, né? E vai fazendo tudo para a gente. Eu falei, que maravilha. E ele tentou, eu tentei, e foi aquela luta. Aí ele falou assim, Fernanda, eu preciso de atualizar o seu celular. Aí eu fui para casa, tentei atualizar, não deu certo. Aí um dia me falou assim, você vai precisar de excluir um monte de arquivo que você tem aí. Eu falei, sério isso? Aí eu fui lá, vasculhar. O que eu precisava de excluir? Gente, porque eu tenho muita foto, muito tudo. E aí foi difícil para excluir. Aí o que o Espírito Santo falou para mim? Presta atenção nisso. Para a cura vir, você vai precisar tirar do seu coração. Olha o que o Espírito Santo falou. Para a cura vir, você vai precisar tirar do seu coração arquivos secretos que estão no seu coração que você acha que precisa. Tem arquivos guardados no seu coração que você acha que está precisando e ele está impedindo o upgrade de Deus. Foi forte, viu? Isso aí Deus falou comigo, eu falei, meu Deus. E hoje é isso. A revelação vai vir quando você abrir o compartimento do seu coração e vou falar assim, eu preciso dessa mágoa aqui, excluir. Eu preciso disso aqui, ficar ferida com fulano, excluir. Eu preciso aqui, memória ruim, pessoa falou tal coisa de mim, excluir. Quando
upgrade de Deus. Vai atualizar uma versão nova para você, Carla. A atualização nova vai vir. E quando vem uma atualização nova da parte de Deus, quando vem um upgrade da parte de Deus, vem tanta coisa que a gente não merece. Quando Deus faz o upgrade, vem tanto presente que a gente não é digna. Mas para a gente ganhar esses presentes, nós precisamos de deletar cada arquivo que está ocupando um espaço que é de Deus. Esses arquivos do nosso coração não é para isso. Esses arquivos são para Deus. Esse espaço do nosso coração não é para a gente arquivar coisas que vamos distanciar de Deus. Exclui agora cada arquivo que você não precisa para você conseguir baixar uma atualização que Deus tem para você hoje. Gabi, Deus tem uma atualização para você. Para você também, Micaela. Para você também. Deus tem uma atualização para vocês. Um upgrade da parte de Deus. Mas tem acessos no coração de vocês que a sua mãe não consegue acessar. Que a tia não consegue acessar. Que os líderes de jovens não conseguem acessar. Mas o Espírito Santo está falando para vocês. Deixa eu acessar esse arquivo. Deixa o Espírito Santo acessar esse arquivo e exclui esse arquivo. Porque Deus quer fazer um upgrade para vocês. E vocês já viram? Toda vez que tem um upgrade, tem algo, uma premiação. Algo novo. E Ele está falando com vocês três hoje. Quando chegar em casa, vasculhe seu coração. Tem coisas no coração de vocês que não deveriam estar. Estão devendo. E Deus tem um upgrade para vocês três. Você e a Nicole. Um upgrade. Deus quer levar vocês em lugares que vocês nunca imaginou. Mas preciso, vocês vão ter que abrir mão dessas coisas que estão no coração de vocês. Não precisa de abrir mão. Isso não vai fazer falta para vocês, não. Não vai fazer falta. Porque o que Deus tem para vocês é muito maior e melhor. Deus está cuidando de você, o seu coração hoje. Glória a Deus, aleluia. A sua identidade. Aleluia. Deus está cuidando da sua identidade. A sua identidade, a sua identidade. Então, exclui esses arquivos. Amém, glória a Deus. Deixa eu correr, gente. Outra coisa que acontece. Olha aqui, anota isso aí. Tem mesas que parecem oportunidades, mas são armadilhas disfarçadas de comunhão. Quando Deus abre os teus olhos espirituais, você percebe que nem todo convite vem dele. E que a permanência em certos lugares te afasta do propósito. É forte! Aleluia. Vocês estão falando com uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Eu quero estar em todas as mesas. O James fala assim para mim, você não vai dar conta? 7 pessoas fazem um convite para mim, eu quero ir nos 7 convites. Eu quero estar perto de todo mundo, eu quero... Mas isso é muito difícil. Tem coisas que não é para você estar, mas você insiste em estar. E isso está atrasando o propósito. Está te afastando do propósito que eu tenho para você. É tão difícil dizer não sei se é só eu que tenho essa dificuldade. Mas eu tenho uma dificuldade de falar não quero magoar ninguém. Mas Jesus falou assim para mim, você não quer magoar ninguém, mas você quer entristecer eu? Partiu. Então assim, presta atenção nisso, amém? Segundo ponto, há um fogo em nosso coração. Lucas 24:32. Vamos lá? E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração? Só que na versão mensagem eu achei muito legal. Olha o que diz na versão mensagem. Presta atenção. Na versão mensagem fala assim, ó. E não sentia o fogo enquanto ele conversava conosco no caminho. Na versão mensagem vai falar assim, não sentia o fogo enquanto ele falava. E o que que fala de fogo? Fogo é de paixão. Paixão por Jesus.
É uma paixão. Você já viu aquele casal de namoradinho que tá namorando? A gente é tão lindo. Sabe por quê? Não tem cansaço. Não tem? Esse conversa até 4 horas da manhã, tá cansado? Não, eu tô ótimo. Não tô cansado. Ai, vamos tal coisa, fazer tal coisa. A pessoa tá morrendo de cansaço. Não, eu tô ótimo. É aquela paixão, aquele fogo. E não tem cansaço, e tem uma disposição. Essa mesma forma acontece quando nós deixamos o Espírito Santo curar o nosso coração. Aquele fogo vem do nosso coração. Você lembra quando você aceitou Jesus? A minha mãe falava assim: pega suas coisas e muda para a igreja, Fernanda. Eu estava lá em tudo. Gente, eu estava até no ministério de cozinhar, coisa que eu não gosto de fazer. Eu estava no ministério de criança, eu estava em tudo. Mas não é porque eu queria aparecer, é porque eu queria tanto servir a Deus. Eu queria tanto demonstrar o meu amor por Jesus. Eu não tinha cansaço não, irmãos. Eu ia para o encontro, ficava 3 dias de pé na intercessão. E no outro dia eu trabalhava na loja. E pergunta se eu reclamava. Eu falei, tá falando, não, que é o próximo? Quando nós estamos com esse fogo aceso no nosso coração, não tem cansaço, não tem desculpa. Nada tem desculpa estar perto de Jesus. Quando esse fogo invade o nosso coração, nenhuma desculpa tem, porque o nosso coração está queimando por Jesus. Ah, Jesus, no nosso coração possa queimar por você. Ah, o irmão olhou para mim hoje. Eu falei, não tem isso, porque eu estou focada em Jesus. Porque os meus olhos estão em Jesus. Se o irmão olhou para mim hoje, eu vou lá na casa dele. Irmão, você precisa de alguma coisa? Não tem julgamento, tem amor. Espírito Santo, acende esse fogo em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Quando nós permitimos, Ele nos reposiciona. E voltamos a nos alegrar no chamado. Lucas 24, 33. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Falar em fogo, Jesus do céu, do céu. O que significa voltar para Jerusalém? Nem toda mesa é destino. Presta atenção. Nem toda mesa é destino. Mas a minha mesa precisa carregar propósito, presença e cura. Porque eu não posso controlar as mesas das pessoas, mas eu posso escolher o que eu ofereço a mim. A mesa não precisa literalmente ser uma mesa. Pode ser uma ligação, oi Carol. Pode ser um conselho. Pode ser uma visita. Pode ser até uma mensagem. Quando Jesus se aproximou, aqueles discípulos estavam com Emaús. Imediatamente, mudança de rota. Eles voltaram para Jerusalém. E o que significa voltar para Jerusalém? Voltar para o propósito de Deus. Voltar para aquilo que Deus te chamou antes. Que Deus te capacitou e te deu um dom. É isso. Quando eles aceitam a cura, quando eles convidam Jesus para a mesa, os olhos deles se abrem. Eles voltam para Jerusalém reposicionando o chamado. Você volta. Voltar para o chamado que ele tinha. E hoje não é só você que pensou em desistir do chamado, porque as setas acertadas não são. Eu te digo, não existe. Jesus te chama para a mesa de cura hoje e você vai sair daqui reposicionado para o propósito que Deus te deu. E o que interessa é que Deus te deu. Você vai fazer um caminho de rota para Jerusalém. Voltando a sonhar com o que Deus te deu. Voltando a sonhar
Porque Deus sonhou para você, galera. Voltando a fazer aquilo que Deus te desenhou para fazer. Reposicionando o chamado. Reposicionando o chamado. E é isso que Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Aleluia. Pode se levantar, queridos. Glória a Deus. Pastor Dácio, eu te amo. Hoje Jesus está esperando as suas discípulos de Emaús. Ele está esperando o convite seu para a mesa. Ele está esperando um convite seu. Assim como esses dois discípulos convidaram ele para a mesa. E o que aconteceu? Eles abriram os olhos espiritual, teve revelação e teve direção. 3 coisas aconteceram quando Jesus chegou na mesa desses dois discípulos: revelação, os olhos espirituais abriram e direcionamento.